Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gucci Web Code. Pessoal, sejam todos bem-vindos, tá? Preparei sua xícara de café e vamos codar comigo. Vamos lá, pessoal. É o seguinte. Tá aqui, pessoal, tá o projetinho que a gente vai brincar um pouquinho, tá? A gente vai criar essa interface gráfica, beleza? Aqui do Instagram. Só lembrando, pessoal, como eu já falei, tá? Nas horas passadas aí, tá? Nada de API aqui. A gente não vai trabalhar com API, com banco de dados, nada disso, beleza? Aqui é só apenas uma interface gráfica, beleza? Mas que a gente consegue absorver bastante conhecimento aqui, tá? Ok. Só lembrando, pessoal, que quem ainda não assistiu às aulas, tá? 1, 2 e 3, volta lá, tá? Que lá eu dei uma introdução do Styled Component. Inclusive, a gente criou alguns exemplos, tá? De como usar o Styled Components, o que é o Styled Components, tá bom, pessoal? Então, volta lá, na aula 1, 2 e 3, tá? Bacana. Então, a gente vai trabalhar com Styled Component e React aqui nesse projeto, beleza? Então, vamos lá, pessoal, ó. Vamos entrar aqui na nossa pastinha, tá? Que a gente criou, se você estiver criando comigo aqui, tá? A gente criou essa pastinha. Então vamos dar um cmd. Vai abrir aqui o nosso prompt de comando. Então dá um code ponto aqui para abrir o nosso VS Code. Vai abrir aqui o nosso VS Code. Só lembrando, pessoal, que aqueles exemplos que a gente estava trabalhando, tá? Aqui eu apaguei, beleza? Então eu deixei aqui já no ponto para a gente criar o nosso projeto, tá? Então vamos lá dar uma olhadinha aqui nessa estruturazinha aqui, tá? Que eu deixei aqui, essa estruturazinha básica, beleza? Então, ok, nas aulas aí a gente criou a estrutura, aprendeu como criar a estrutura, beleza, pessoal? Na aula 1, tá? Na aula 1, inclusive, a gente já aprendeu a criar a estrutura aqui usando o Vite, beleza? Então, bacana. O que eu tenho aqui? Eu tenho o meu app principal, tá? É o app, o componente app, onde eu coloquei um H1 aqui, beleza? A gente vai ver isso aí. Ok, só isso mesmo, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos ver logo isso aqui. Vamos abrir aqui o nosso terminal, beleza? New Terminal. Vamos abrir aqui pra gente abrir o nosso projeto aqui no navegador, beleza? Bacana. Pessoal, perceba o seguinte. A gente tá aqui, ó. A gente tá na pasta Clone Instagram, a pasta principal. A gente precisa entrar nessa pastinha Instagram, onde de fato tá o nosso projeto, nossos arquivos. Então, CD Instagram. A gente tá nessa pastinha agora, na nossa pasta Instagram. Vamos dar um npm rundev, bacana. Isso vai abrir o nosso projeto, tá? Só lembrando, pessoal, que o nosso projeto aqui, ó, de exemplo aqui, tá? Ele tá rodando na localhost na porta 5173, tá? Então, esse projeto aqui que a gente acabou de rodar, ele tá aqui agora na porta localhost, na porta 5174. Por quê? A 73 está ocupada, beleza? Então, não roda. Então, para isso, ele abriu em outra porta, beleza? Então, vamos lá, localhost, e vamos renomear aqui para 74. Aí, assim, ele vai rodar. Então, tá aqui, pessoal, ó. Beleza? Tá aqui aquele textozinho que a gente colocou, beleza? Ou seja, tá aqui clone Instagram, aquele H1, tá aqui. Então, vamos começar aqui, tá? Então, a gente tá prontinho aqui para começar. Ok. Então, é o seguinte, pessoal. A gente vai dividir o nosso projeto aqui em componentes, tá? Perceba uma coisa. Aqui, vamos voltar aqui. Aqui, perceba que eu tenho alguns componentes. Aqui o meu header é um componente. Esse header é um componente, beleza? Essa área aqui, ó, do profile aqui, ó, beleza? Onde tem aqui seguidores, beleza? Publicações, inclusive esse perfil, essa foto do perfil, esse é outro componente. Essa área geral aqui das imagens é outro componente. E essa última parte aqui é outro componente, que no caso é o nosso footer, beleza? Então a gente tem aí 4 componentes, tá? Básico aí. Então vamos lá. O que é que a gente vai fazer, ó? Vamos aqui, ó, na nossa pastinha src. Vamos criar um new folder ou nova pasta e vamos colocar aqui components, beleza? Vamos criar uma pastinha de components, chamada components, bacana? E aqui dentro a gente vai criar os nossos componentes, beleza? Então aqui dentro vamos criar aqui, ó, new file, vamos colocar o nosso header.jsx, beleza? Só lembrando que JS, aqui no caso a gente tá usando o Vite, ele não aceita JS, dá erro, tem que ser JSX, beleza? Então JSX. Vamos criar outro componentezinho, outro componente aqui, vamos colocar, no caso, images.jsx, que no caso é a seção de imagem, tá? Vamos criar outro componente aqui, vamos colocar profile, beleza? .jsx, ou nosso perfil ali, tá? Vamos criar outro componente ainda, beleza? Que no caso é o footer, tá? .jsx, bacana? Bacana, ok. Então, aqui a gente tem nossos componentes básicos aqui, ó, beleza? Ok. Vamos criar agora, de fato, tá? A gente criou nossos arquivos, beleza? Só lembrando que aqui no caso, o footer, o header, images, profile, aqui é o arquivo, tá? Agora vamos criar nosso componente. Então, vamos aqui no nosso header,
beleza? E vamos fazer o seguinte, ó. Como a gente vai trabalhar com style de component, tá, pessoal? Aqui, nos exemplos passados, a gente trabalhou com style de component, a gente criou uma pasta, beleza? Onde a gente criou dentro dessa pasta os nossos componentes de estilo e exportamos esses componentes no nosso componente app principal. Só que aqui, como a gente não é muito grande, um projeto grande, então a gente vai criar o nosso estilo, componente de estilo, dentro do próprio arquivo do componente. Beleza? Então vamos fazer o seguinte, já vamos importar o nosso styled component. Então, import styled do styled component, beleza? Então, export const header, beleza? É um arrow function, né? A gente vai trabalhar com arrow function aqui, beleza? Então, return. Vamos colocar aqui um fragment, ok? E vamos colocar aqui um H1 aqui, só pra gente ver aqui, beleza? Ok. E vamos colocar header, assim. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos copiar esse componente, beleza? Pra gente não ficar escrevendo aqui. E vamos usar nos nossos outros componentes. Vamos dar um Ctrl V aqui. No caso, a gente tá em images. Vamos só trocar aqui por images, beleza? Então assim fica mais legal. Images. Pronto. Componentes de images. E aqui a gente simplesmente coloca imagens. Imagens, ok. Vamos no nosso profile. Vamos colar ele aqui. Vamos mudar aqui o componente para profile. Profile, beleza? Vamos colocar aqui perfil, assim. Bacana? Ok. O styled aqui, pessoal, a gente tá já importando para a gente trabalhar com nossos estilos. Bacana? Vamos agora no nosso footer. Vamos aqui colar aqui. Vamos mudar apenas o nome do componente para footer, beleza? Vamos colocar aqui rodapé. Então, vamos colocar footer, sem problema. Mistura daqui o português com o inglês, mas você está entendendo. Bacana? Então, a gente está aqui criado os nossos componentes, claro, basicão ainda, né? Vamos importar eles aqui dentro do nosso app.jxx. Então, como é que a gente vai fazer, ó? Vamos aqui dentro, vamos importar o nosso header, beleza? Aqui, ó, nosso header, tá? Só lembrando que é H maiúsculo, nosso header. Vamos importar também quem? O nosso profile, tá? Bacana. Vamos importar eles aqui agora. Então, import, beleza? Então, vou colocar header do nosso componente, ponto barra components barra, no caso, header, beleza? Ok. Vou copiar isso aqui para replicar ele aqui embaixo. Aqui a gente vai importar o nosso profile, tá? Então, profile, assim. Profile. Eu tenho que colocar, no caso aqui, profile, beleza? Profile, assim, profile. Deixa eu ver aqui se deu algum erro aqui, pessoal, tá? Deixa eu ver aqui, tá aqui. Ok, atualizei. Então, pessoal, perceba que a gente tem aqui o nosso componente header e profile, o perfil. Aí você me diz, mas cadê o de imagem? É porque, na verdade, pessoal, é o seguinte, a gente vai trabalhar, tá? Você vai entender, com props aqui. Então, nesse caso, o meu componente de imagem, eu vou chamar ele dentro do meu componente profile, perfil, beleza? Ok. Então, você vai entender isso aqui. Então, vamos lá, pessoal. Vamos aqui começar. Então, a gente vai começar aqui pelo nosso header, beleza? Que, no caso, a gente vai criar aqui, ó, essa... Opa, deu um zoom demais aqui. A gente vai criar essa parte aqui de cima, tá? O nosso cabeçalho aqui, ó, tá? Pessoal, inclusive essa fonte aqui, depois se você estiver fazendo o projeto, você pode colocar a sua, beleza? A fonte igual ao Instagram mesmo. Aqui eu não vou entrar nesse detalhe não, tá? Bacana. Ok. Então vamos começar, tá, pessoal? Fazer nosso projeto, beleza? Então vamos lá. Aqui no meu header, tá? O que é que a gente vai fazer? Eu já importei o meu styled component, tá? Então aqui, ó, vamos apagar esse H1, beleza? Ok, bacana. E aqui, como a gente está trabalhando aqui tudo no mesmo arquivo, já vamos começar a fazer o seguinte, ó. Então a gente não vai precisar trabalhar export, beleza? O nome do componente. Por quê? A gente não vai usar os componentes de estilo dentro do próprio arquivo, então não precisa exportar. Então o que a gente vai fazer? A gente faz o seguinte, ó. Const nav, beleza? Vai receber styled, olha só, a gente já aprendeu isso aqui, tá, pessoal? Ponto nav. Inclusive, quem não viu ainda, tá, pessoal? Aqui uma introdução sobre styled component, beleza? Volta lá. Então, essa nave aqui vai ser a área geral, onde vai ficar, inclusive, o nosso nome aqui, Instagram, o nosso campo pesquisa, o nosso botãozinho entrar e o cadastrar. Bacana? Então, esse aí é o elemento, vamos dizer assim, o elemento pai, beleza? Ok. Quem que a gente vai ter agora? A gente vai criar aqui, ó, const. Aqui, só lembrando, pessoal, que você coloca o nome que você quiser aqui, tá? Nave. Aqui você tem a opção de fazer a coisa do jeito que você quiser.
header, beleza? Vou colocar assim, ó. Eita. Header, assim. Que vai receber styled, beleza? Ponto. Eu vou colocar aqui vou colocar uma div aqui, tá? Ponto div. Bacana. Eu vou criando, pessoal, primeiro os componentes aqui, depois eu vou dando os estilos, beleza? Pra ficar mais legal pra você entender. Então, esse nav header vai ficar dentro de nav. Dentro desse nav header, tá? Dentro desse nav header vai ficar aqui o nosso Instagram, o nome e o nome pesquisar aqui, tá? O campinho. Aí você diz, mas você acabou de dizer que dentro do nav vai ficar isso aqui. Sim, só que dentro do nav, tá? Vai ficar o nav header, dentro do nav header vai ficar isso aqui, tá bom? Então deu para entender? Então bacana. Vamos criar outro componente aqui que qual? Vai fazer o seguinte, ó. Const nav left. Pessoal, só lembrando, vamos trabalhar com o inglês, que é a forma correta, tá? Receber styled, beleza? Styled, ponto div, tá? Então vamos colocar ponto div. Bacana? Ok. Bacana. Eu vou até copiar isso aqui, tá? Beleza. Eu vou fazer isso aqui, você vai vendo o que é que eu tô fazendo aqui, tá bom, pessoal? Não se preocupe, tá? Você vai vendo aí como é que a gente vai fazendo aqui. Então, aqui, ó, eu vou colocar nav right. Então, nav right, beleza? Ok. O que é isso daqui, pessoal? Você tá me perguntando, mas o que é que você tá fazendo? Aqui dentro do meu nav header, tá? Vai ficar o nossos nome ali, Instagram, tá? Vai ficar nosso campo de busca. Então, inclusive, já vamos criar aqui, ó, nosso outro componente aqui. Eu vou colocar aqui nav center. Então, center. Ou então, nav church, tá? Mas vamos colocar center, para pegar o contexto aqui legal. Então, esse nav left, tá? Ó, esse nav left aqui seria o quê? Esse nav left seria aqui o meu nome aqui, ó, Instagram, beleza? Pega a sacada aí. Esse church aqui, esse campo de busca, tá? Seria esse nav center, porque ele tá no centro. E esse nav right, tá? Ele seria aqui os nossos elementos aqui, ó, esses botões aqui, ó, entrar e cadastrar, porque ele tá na direita. Então, left, beleza? À esquerda, center no centro e left, right, ou direita, aqui na direita, beleza? Então, nossos botões no caso, beleza? Bacana. Então, assim vai ficar legal, tá, pessoal? Você pegar a visão. Bacana. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Perceba, tá? Que aqui eu tenho o nome, tá? Aqui, ó, eu tenho o meu nome, Instagram. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos criar também, tá? Essa constante aí. Então, vamos dar aqui esse componente, na verdade. Vamos colocar aqui, ó, um nome para nós colocar o nosso Telegram, o nome do nosso Instagram, na verdade. Eu vou colocar text, tá? Text, eu vou colocar logo. Text logo, assim, tá? Aqui, no lugar de eu colocar uma div, tá? O que que eu vou fazer aqui? No lugar de eu colocar uma div, eu vou colocar aqui um H3, beleza? Assim vai ficar bem legal. Vamos fazer outro componente aqui. E aqui a gente vai estilizar para quê? Aqui a gente vai colocar agora o nosso input. Porque perceba o seguinte. Aqui eu tenho um input aqui, ó. Se você prestar atenção, isso aqui é um input, certo? Então, é isso que a gente vai fazer, tá? Então, pessoal, você pode dizer, ué, mas por que você já não tá estilizando? Porque não vai barulhar um pouquinho, tá, pessoal? Então, assim, dessa forma, vai ficar mais legal, tá? Então, aqui no lugar de eu colocar nav left, que eu copiei aqui, tá? Eu vou colocar um input, beleza? Então, eu vou colocar um input, que no caso vai ser nosso input. Aí aqui eu tiro o div e coloco a minha tag input. Aqui, ó, input, pronto, assim, ó. Beleza? Você vai entender isso aqui, tá? Bacana. O que é que a gente pode fazer mais aqui ainda? Ainda dentro do nosso header. A gente tem os nossos botões, tá? Então, se a gente tem os nossos botõezinhos aqui, ó, já vamos criar eles também, tá? E depois a gente vai estilizando eles, tá bom? Então, assim eu acho que vai ficar bem mais legal. Então, perceba que eu tenho dois botões, beleza? Eu tenho um botão aqui, ó, se você prestar atenção, eu tenho um botão entrar e o botão cadastrar, beleza? Então, a gente vai criar esses dois botões. E a gente vai entrar num conceito aqui que é o extended, tá? Então, a gente falou isso aqui aqui nas aulas passadas, nas aulas aqui, tá? Anterior, eu dei as introduções aqui sobre Style Component. Então, vamos usar o inglês, né? Então, se é o botão de entrar, então vamos colocar sign in, vamos colocar assim, ó, sign in, beleza? E vou colocar button, button, assim, ó, sign in button. Aqui, em vez de eu colocar div, eu vou colocar o quê? Um button. Então, button, beleza? Aqui, assim, bacana. Então, eu vou pegar esse componente aqui, ó, e vou, foi o que eu fiz aqui, beleza? Eu vou colar ele aqui embaixo. O que é que eu vou fazer agora? É o botão cadastrar.
Então, cadastrar em inglês a gente vai colocar register, assim ó, register, beleza? Button, resist button. Agora aqui entra uma sacada, aqui a gente não vai usar botão, por quê? O mesmo estilo que a gente vai usar nesse botão aqui, ó, tá? A gente vai usar nesse botão aqui. A diferença é o background color que a gente vai tirar, porque se você prestar atenção, é o mesmo botão aqui, ó. Só que ele não tem a cor, beleza? E nem borda, tá? Então a gente tirou isso aí. Então a gente vai colocar o seguinte, ó. Em vez da gente fazer isso aí, a gente coloca aqui, ó, abre assim, e a gente estende esse botão aqui, ó. No caso, Sign In Button, Ctrl C, vamos colocar ele aqui, ó, dentro. E tá resolvido o nosso problema aqui, ó. Então, Sign In Button, assim. Tá, pessoal? Então, deixa eu até diminuir isso aqui, tá, pessoal? Pra não barulhar muito. Eu vou até fechar, na verdade. Então, a gente acabou, pessoal, de criar aqui os nossos componentes, tá? Que a gente vai usar. Só que perceba o seguinte, eu ainda tenho os textos do meu botão, aqui, ó. Então, vamos criar também esses textinhos. Pessoal, apesar, isso aqui parece bem complicado de início, tá? Mas não se preocupe que isso aqui não é bicho de 7 cabeças, tá? O que a gente vai fazer? Vamos criar o textinho, tá? Pra gente colocar no nosso botão, no caso, nosso parágrafo. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Const. Então, vamos dar um nome pra ele. Vamos colocar text button. Não é o texto do botão? Então, styled, beleza? Ponto, eu vou colocar ponto P. Styled.p, beleza? Que é parágrafo, tá bom? Ok? Bacana. O que a gente tem ainda? Se você prestar atenção aqui, eu tenho, apesar de ser o textinho aqui, um parágrafo, mas perceba que esse texto aqui, esse parágrafo de dentro do meu botão é branco. Esse outro é azul. E perceba que quando eu passo a mão, olha só, ele tem uma pequena mudança, tá vendo? Um hover, tá vendo? Ele coloca a cor mais fraquinha, tá? Então, por isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou estender esse botão, tá? Então, o estilo que vai ter nesse vai ser um parágrafo, certo? Então, esse outro botão vai ser um parágrafo, que eu vou criar aqui agora, tá? Mas a gente vai estender, tá? Porque tem algumas propriedades que a gente, desse botão aqui, que a gente não vai usar, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Const. Então, eu coloco aqui, ó, text, assim, ó, beleza? Text, e coloco register button, ou significa texto do botão de registrar, tá? Que vai receber styled. Aí aqui eu vou estender, porque aqui é um P, em vez de eu colocar aqui ponto P, aqui não já é um P, então eu já criei aqui, então não vamos inventar a roda, tá? Então não vamos duplicar, ficar recriando código aqui, beleza? Então a gente faz assim, ó, beleza? E aqui a gente muda as propriedades que a gente quer mudar, beleza? Então com isso, a gente acabou de criar os nossos componentes. Claro, a gente vai estilizar cada um ainda, tá, pessoal? Bacana. Então, vamos lá. Eu tenho o meu nav, ou seja, o meu container principal, que no caso é esse container aqui, ó, geral aqui, ó, beleza? Esse container. Bacana. Eu tenho aqui o meu nav header, beleza? Que tá dentro do meu nav. Dentro do meu nav header tem ali o meu nome Instagram, tem o meu campo de busca, beleza? Ok. Dentro do meu nav header, na verdade. E dentro do meu nav header tem aqui o nav left, que é o nome Instagram, na verdade, tá? O campo de busca e os botões aqui, beleza? Aqui eu tenho um text logo, que é o quê? É o nome do meu... o nome Instagram, esse título aqui, ó, beleza? Instagram, bacana. Eu tenho aqui o input, porque não é um campo de busca, input. Aí eu tenho o meu botão Sign In Button, beleza? Que significa, em inglês, significa aí entrar, que no caso é esse botão aqui, ó, beleza? E tem um outro botãozinho, que no caso é o botão de registrar, beleza? O registra-se. Então, Register Button, tá? Então, Styled. O que é que eu tô fazendo? Eu tô estendendo o estilo desse botão. Todas as propriedades que esse botão tem, esse aqui vai ter. Apenas o background que eu não quero e o textozinho também, né? A gente vai ter algumas mudanças. Aqui eu criei o meu componente Text Button, que é o que seria aqui, ó, esse textinho que tá dentro do meu botão, tá? Bacana. E aqui eu criei, ó, Text Resist Button, beleza? Que é o quê? É o texto, o parágrafo do botão de registrar. Como ele tem alguma diferença desse aqui, então eu vou adicionar aqui nas propriedades aqui, beleza? Ok. Então com isso, tá pronto aqui. Bacana. Então vamos dar estilo para isso aí. Só que vamos fazer o seguinte, tá? Vamos fazer o seguinte para facilitar aqui. Então já vamos usar aqui. Então, ó, para ficar fácil aqui dentro do fragment. Na verdade, nem precisa fragment, tá? Como a gente vai usar tudo dentro do nav, então não precisa isso aqui, ó, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente faz o seguinte, ó, nav, tá, ó, nav, tá vendo? Nav. A gente já viu isso aqui, tá? Na introdução do Style Component. Então, aqui tem meu nav. Dentro do meu nav aqui, eu vou usar, tá? Eu vou usar o quê? O meu nav header, beleza? Quem é que é meu nav header? Aqui, ó,
beleza? Inclusive, ele já mudou aqui porque eu tô usando o meu componente, ó, beleza? Quando eu uso o componente, ele muda de cor. Então eu vou pegar meu nav header, aqui, ó, beleza? Pegar o meu nav header, certo? E vou jogar dentro do nav. Olha só como fica mais interessante isso aqui. Melhor que a gente tá trabalhando com classes, tá? Bacana. Então, ok. Tá vendo como o nosso código fica mais organizado? Beleza? Então, aqui com isso, eu já tenho o meu nav e o meu nav header. Dentro do meu nav header, o que é que eu tenho dentro do meu nav header? Dentro do meu nav header, eu tenho o meu nav left, eu tenho o meu nav center e eu tenho o meu nav right. Beleza? Bacana. Então, vamos lá. Aqui, no meu nav left, que é o que a gente vai usar aqui, ó. Vamos lá. Meu nav de left, aqui dentro do nav header. Então, nav left, inclusive já tá aqui o meu componentezinho prontinho, beleza? Tem o que dentro do meu nav left? Tem o meu texto. Qual é que é meu texto? Aqui, ó, meu text logo. Perceba que meu text logo aqui, ó, eu tenho um H3, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Dentro desse text logo tem o meu H3. Então, em outras palavras, é como se eu estivesse fazendo assim, ó, H3, assim, ó, e colocar o texto aqui. Só que eu já atribuí esse H3 a um componente aqui, fica mais legal. Então, aqui simplesmente eu faço o seguinte, ó. Text, tá? Logo. Assim, ó. Text logo. Aí aqui dentro eu coloco o meu texto. Você poderia, se você tiver a fonte, tá? Real aí do Instagram, você pode usar. Eu não vou entrar nesse detalhe, tá? Então aqui você coloca, ó. Instagram. Beleza, ó? Instagram. Se a gente for dar uma olhadinha nisso aqui, vamos ver o que é que a gente já tem aqui. Perceba que eu tenho aqui, ó. Ó. Instagram. Esse perfil aqui, pessoal, vamos fazer o seguinte, ó, esse perfil aqui, vamos tirar ele aqui do nosso app, porque a gente tá chamando ele nosso app. Vamos comentar ele por enquanto? Bacana. Pronto, a gente comentou ele. Então, se a gente for ver, bacana. A gente tem aqui, ó, só nosso Instagram, nosso nomezinho Instagram. Bacana? Ok. Então, o que é que a gente tem? A gente tem agora, depois do Instagram, a gente tem aqui o meu campo, aqui, ó, de busca. Beleza? Então, vamos lá usar nosso campo de busca aqui dentro. Vamos aqui no nosso header. Deixa eu apagar aqui. Beleza. Ainda aqui dentro, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o meu nav center. Por que é meu nav center? Porque o meu nav center é o meu campo de busca. Então aqui dentro ainda, ó, fora do nav left, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, o nav left é apenas um container do meu texto, do meu H3. Então aqui fora, dentro do nav header, eu coloco nav center. Assim, tá? Dentro do meu nav center, o que é que eu tenho dentro do meu nav center? O meu nav center é apenas um container, tá? Dentro do meu nav center, eu tenho o meu input, que é um campo de busca. Beleza? Então, olha só a sacada, tá? Ó, nav center, beleza? É apenas o container. Então, nav center aqui, ó, é apenas o container, beleza? Do meu input. Cadê o meu input? Aqui, ó, beleza? Então, dentro do meu nav center, eu vou chamar o meu componente input aqui, ó. Dentro do meu componente center, eu vou chamar o meu componente input. Então, como que eu faço aqui, ó? Então, nav center, aqui dentro eu faço o seguinte, ó. Opa, aqui eu chamo meu input, assim, ó, beleza? Ok. Como o input, ele é auto-fechamento assim, ó, não precisa, tá? Eu fazer aquela coisa de abrir tag e fechar tag, tá? Então, nav center, se a gente for ver isso aqui, olha só. Eu tenho o meu campo aqui, ó, tá vendo que interessante? Bacana. Pessoal, tá sem estilo, tá? Porque a gente ainda não aplicou o CSS. Daqui a pouco a gente vai aplicar o Style Component, tá? Beleza. Então, aqui no meu input, o que eu vou fazer? Eu vou inspecionar o type dele. Então, type, beleza? É o quê? É um text, tá? Ou um church. Então, eu vou colocar um search. Search. Eu acho que é assim, né? Search, eu acho que sim, acho que é assim. E aqui, eu vou colocar o que aqui? Eu vou colocar um placeholder. E vou colocar aqui pesquisar. Pesquisar, beleza? Ok. Então, para bons costumes, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos quebrar para baixo, assim, ó. Beleza? Para ficar mais profissional o nosso código, tá? Se a gente for ver isso aqui, perceba que eu tenho aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó. Eu tenho aqui, ó, pesquisar e tem o meu campinho, beleza? Bacana. Então, ok. Bacana. Depois do nosso input, quem que a gente tem? Tá? Depois daí desse campo de busca, a gente tem aqui os nossos componentezinhos aqui, ó, de botão, tá? Então é isso que a gente vai fazer. Então, agora só que aqui tem uma sacada. Aqui agora fora de nav center, tá, pessoal? Vamos aqui, ó, dentro do nav header, tá? A gente vai fazer o seguinte. A gente tem, já usou o nosso nav left, que no caso é o texto, o Instagram, o nome. Nav center, tá? Que no caso é o centro ali, o campo de busca. E o nosso nav right. Dentro do nosso nav right,
tá? Vamos fazer o seguinte, a gente tem nossos botões. Então, aqui fora, vamos fazer o seguinte, fora do Nav Center. Por quê? O Nav Left é um componente, o Nav Center outro componente. Agora vamos pegar o nosso componente Nav Right. Então, Nav Right, beleza? E aqui dentro vamos abrir e fechar a tag. Por quê? Aqui dentro a gente vai usar nossos botões. Que nossos botões? A gente tem o nosso botão Sign In Button. Então vamos pegar ele, ó, Sign In Button. Vamos jogar aqui dentro, ó, sem problema. Pode jogar ele aqui dentro, ó. Tá? Então, Sign In Button. Beleza? Aqui é o meu botão de entrar. Vamos criar o meu outro botão, que é Register Button, tá? Ok. Aqui, perceba o seguinte. Agora aqui sim, eu vou colocar o quê? Perceba que eu tenho o textinho aqui, ó, o parágrafo aqui, nesse nome entrar, e o cadastre-se, que é um parágrafo. Aonde a gente criou esse camarada? Perceba que a gente criou aqui, ó, text logo, eu tenho aqui, ó, text button, que significa que é o textinho dos meus botões, que é um parágrafo, tá? Então vamos chamar esse text button assim, ó. Dentro do meu sign in button, em vez de eu usar assim, ó, um parágrafo, eu vou usar o meu componente de parágrafo, beleza? Então eu faço o seguinte, ó. Text, assim, né? Que é o nome do nosso componente que a gente criou. Button, text button, isso mesmo. Bacana. Dentro do meu... Vamos quebrar aqui, pessoal, para organizar, tá? Deixar bem organizadinho aqui, ó. Assim, beleza? Dentro do meu text button, aí sim, eu coloco entrar. Ok. Bacana. Só lembrando que a gente pode chamar, beleza? Reutilizar nossos componentes. Isso é que é o interessante, tá? Então, simplesmente eu vou reutilizar o meu componente, tá? Eu usei o meu text button dentro do meu sign in button e vou usar agora o meu text button novamente, beleza? Então, text button, button, beleza? Text button dentro do meu botão de registrar. Então, o que é que eu vou fazer? Deixa eu ver como é que tá o nome aqui, tá, pessoal? Pra gente ver. É cadastre-se. Ok? Então, eu vou colocar o seguinte, ó. Então, eu vou colocar cadastre-se. Cadastre-se. Tá? Olha só. Vamos ver isso aqui, se está funcionando? Vamos aqui. Perceba o seguinte, ó. Eu tenho... Agora sim, eu tenho o meu header aqui dentro do meu nav, meu header principal. Eu tenho o meu nav left, que no caso é o meu texto aqui Instagram. Nav center, que é o meu campo de busca. E nav right. Dentro do meu nav right, concentra-se o quê? Dois componentes, que no caso, componente de botão, tá? Que é o de entrar e o de cadastrar. E dentro dos botões de cadastrar e de entrar, eu tenho outro text button, que no caso é o texto parágrafo, beleza? Agora vamos estilizar, beleza? Os nossos componentes, tá? Ok, tá certinho aqui e tal. Então a gente acabou de usar nossos componentes, beleza? Tá tudo certinho aqui. Deixa eu fazer assim. Beleza. Agora a gente vai estilizar cada um aqui. Só lembrando que eu tenho aqui, pessoal, só lembrando que falta eu colocar, ó, na verdade, aqui não é text button. Por quê? Perceba o seguinte, como ele tem estilo diferente, tá? Se você ver aqui, ó, aqui o meu textinho aqui, ó, cadastre-se é diferente desse textinho de entrar, beleza? Eu vou estender, eu vou usar o mesmo parágrafo, beleza? Como a gente tá vendo aqui. Só que aqui é outro nome, é o text resist button, beleza? Então, aqui embaixo, ó, vamos substituir, tá? Esse text button de cadastre-se, beleza? Por esse componente aqui, ó. Text resist button. Ou botão do texto do botão de registrar. Beleza? Ok. Ok. Tá bom. Agora vamos fazer o seguinte. Agora vamos trabalhar, tá, pessoal? Vamos trabalhar aqui no nosso estilo aqui. Beleza. Então, conforme a gente for aplicando, beleza? Os nossos estilos aqui, automaticamente já vai fazendo mudança. Beleza? Aqui na nossa estrutura, tá? Bacana. Então vamos lá. Aqui dentro do meu nav, vamos trabalhar com o meu nav. Vamos fazer o seguinte, ó. Dá um enter aqui, ó, para quebrar assim, tá? O que é que a gente vai usar aqui, pessoal? Vamos usar aqui um background color, então um background color. Vamos usar aqui um hexadecimal, vamos usar uma cor, essa corzinha branca, tá? Porque é branco o nosso header, beleza? O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar um border. Então, border, tá? Bottom, aqui, ó. Bottom. Eu vou colocar uma bordazinha aqui, eu vou colocar um pixel solid, beleza? Solid. E vou colocar aqui um RGBA, beleza? RGBA, tá? Aqui eu vou usar 0,0,0, tá, pessoal? Uma coisinha bem interessante, tá? Vírgula, eu vou colocar aqui ponto, vou colocar uma cor que ela vai ficar um preto, tá? Só que um preto meio que transparente ali, tá? Então, 0979. Eu acho que essa coisinha ela vai ficar bem interessante. Vamos ver aqui se aplicou isso aí.
Se você ver, perceba que eu tenho uma linha bem fininha aqui embaixo, ó, tá? Que seria, no caso, essa linha aqui, ó, tá? Ó, beleza. Então ela já mostrou aqui essa linha, tá? Bacana. O que eu vou fazer aqui ainda? Por enquanto, eu vou fazer assim, tá? Só que a gente depois vai aplicar, pessoal, tá? Trabalhar com responsividade um pouquinho aqui, a gente vai aplicar umas media query aqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos agora para onde? Para aqui, para o nosso nav header, beleza? Então vamos quebrar aqui, ó, dentro do classezinho aqui, da nossa template string, tá? Aqui o que eu vou fazer? Eu vou dar uma largura máxima, então max width. Eu vou colocar 10, tá? Essa largura é uma largura fixa, beleza? Ou seja, largura máxima, beleza? Bacana. Aí eu vou colocar a largura, tá? Eu vou colocar agora a largura, tá? De 100, 100%. Significa que eu vou ocupar... Oxe. Que eu vou ocupar desse max... Oxe, eu coloquei aqui, foi um array. Tá errado aqui. Ou seja, dessa largura máxima que eu defini, tá? Que é 1010, eu vou ocupar 100% dela, beleza? Então 100% eu vou ocupar aí, tá? Então, se a gente for ver isso aqui, a gente ainda não tem nada que ainda que dá pra ver. Bacana? Ok. Então, eu vou dar agora um display flex. Pra que é o display flex? Pra ele quebrar um ao lado do outro, beleza? Então, ele vai virar ali uma row, uma linha, tá? Então, eu vou dar um display, flex, beleza? A gente vai trabalhar com flexbox aqui, tá, pessoal? E vou dar, se a gente for ver aqui, ó, já mudou aqui, ó. Perceba que eu já tenho aqui um ao lado do outro, tá vendo, ó? Na direita, beleza? Então, quando eu uso o display flex, por padrão, ele vem com o flex direction row, que deixa tudo em uma linha, beleza? Bacana. Ainda, eu vou dar um align items center. Por quê? Se você prestar atenção, perceba que o meu campo de busca tá lá em cima, não tá centralizado no meio, beleza? Então, eu vou dar um align items, beleza? Um align items center. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Align items, center. Quando eu faço isso aqui, automaticamente agora deve ter alinhado tudo ao centro. Ó, perceba que ficou tudo, ó, não tá mais lá em cima, tá tudo aqui, ó, tá vendo? Como é que eu posso dizer? Tudo bem no meio, entre a parte dessa linha, essa faixinha que eu criei, no topo em cima, beleza? Então perceba que tá tudo quando eu dou um align items, beleza? E o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um merging, beleza? Vou dar um merging alto. Vou dar um merging alto. Eita, ok. Beleza? Então, isso vai garantir que eu vou ficar com meus elementos aqui, ó, tá? Tudo automático aqui, tá? Bacana. Ok, show. Então, perceba que já tá aplicando. O que a gente tem agora? Agora a gente vai trabalhar, beleza? Com nossos componentes aqui, ó. A gente vai trabalhar com o nosso componente de Instagram aqui, ó. Texto, o campo de busca e aqui esses componentes de botões, beleza? Então, a gente vai trabalhar com eles. Primeiro, vamos seguir a sequência, tá? Então... a gente tem agora o que aqui, ó? Tem o meu nav left, beleza? Que no caso é o nome ali do meu... o textinho ali, tá? O título, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos dar uma largura aqui, ó. Beleza? Eu vou usar uma medida aqui meio que maluca, tá, pessoal? 33.333%. Isso é uma medida bem prefixa, é uma largura bem precisa, tá, pessoal? Que eu já fiz o teste aqui, beleza? E então funcionou perfeito essa largura, tá? Bacana. O que eu vou fazer? Eu vou dar um display flex também. Se você ver aqui, vamos ver aqui, ó. Vamos deixar aqui, inclusive, assim. Perceba que já afastou, ó. Tá vendo que o meu textinho aqui, ó, beleza? Quando eu dei uma largura, ele já se afastou, tá vendo, ó? Ainda ele já ficou aqui, ó, beleza? Já ficou aqui igual aqui o profissional aqui, ó, beleza? Então, ó, tá na mesma posição, tá? Bacana, vamos ver aqui. O que a gente precisa fazer? Eu vou dar um display flex nele. Display, beleza? Display flex, tá? Opa, 2 pontos aqui. Display flex, tá? Bacana. Eu vou dar um display flex e vou dar uma align items center. Então, align só para garantir, tá, pessoal? Align items center. Center, ok. Beleza, dá uma align item center. Isso vai garantir que ele vai ficar bem, tá? No meio. E o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou dar um cursor pointer, apesar que não precisa dar um cursor pointer, tá? Porque eu não sei se no Instagram mesmo, isso aqui vira um cursor pointer pra você entrar pro Instagram, eu não sei, tá? Mas eu vou deixar ele com cursor pointer. Depois você faz do que você quiser. Então, cursor, tá? Cursor. Eu vou colocar pointer, beleza? Então, ele vai ficar mãozinha. Significa que é algo clicável, beleza? E vou dar... O que é que eu vou fazer aqui? Vamos ver como é que ele tá, beleza? Tá aqui, ó. Perceba que apareceu a mãozinha, ó, beleza? E pra garantir, eu vou dar um text align aqui, ó. Então, eu vou dar um
text align. Eita, aqui não, assim não. Então, eu vou dar um text align. Vou dar um left, beleza? Então, vou fazer isso aqui. Ok. Bacana, vamos ver isso aqui. E tá aqui, beleza? Tá funcionando, tá ok. Bacana. Vamos agora, pessoal. Aqui, por enquanto, isso aqui é isso aqui, tá? Vamos, se você vê uma coisa aqui, antes disso, eu vou dar um background color. Tá? Background, tá? Dar um background color. Eu vou dar um red aqui pra você ver uma coisa. Pra você ver a área desse texto. Perceba que por que eu dei um margin left? Porque se eu não der um margin left, ele vai ficar aqui no meio, aqui, ó. Beleza? Porque no momento que eu dei a minha largura, essa é a largura, tá vendo, ó? 33.336, então, por cento. Então, ele cobre essa largura da esquerda pra cá e ficou aqui, ó, beleza? Aqui é onde vai ficar o nosso campo de busca aqui, na verdade, beleza? Então, deu um text align left pra garantir que ele ficar aqui, ó, na esquerda desse container aqui, ó. Beleza? Então, por isso que eu fiz assim, tá? Então, só pra deixar bem sem dúvida, beleza? Então, vamos tirar esse background aqui. Isso aqui não vai precisar. Bacana. Quem que a gente tem ainda? A gente tem o nosso Nav Center. O nosso Nav Center seria ali o nosso campo de busca, tá? Que, no caso, esse campo de busca aqui, ó. Aqui, ó, esse campo aqui, bonitão aqui, tá? Bacana. Vamos lá. Então, vamos trabalhar nele. Então, Nav Center. O que é que eu vou fazer com ele aqui? O que é que eu vou fazer com ele aqui, pessoal, tá? No meu Nav Center, eu vou dar também a mesma largura, beleza? Que eu dei aqui no meu Nav Left. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou copiar aqui, ó, beleza? C, e vou dar aqui a mesma largura, beleza? Ambos para ficar tudo a mesma largurazinha flexível, tá? Fluida, vamos dizer assim, tá? E simplesmente, eu vou dar um text, beleza? Align Center. Ok, beleza? Isso vai garantir que ele vai ficar bem no centro, tá? Ok, então, se eu for ver isso aqui, aparentemente, perceba que ele descolou daqui, ó, e veio mais pra cá. Então, ele tá bem no centro. Antes, ele tava mais pra cá, ó, tá vendo? Ele tava mais aqui, mas agora ele ficou no centro, tá vendo? Bacana. Então, pra esse Nav Center, é só isso aí mesmo, tá bom? Agora, pessoal, a gente vai pra o nosso Nav Right, beleza? Vamos lá, vamos aqui pro nosso Nav Right, beleza? O nosso Nav Right é a parte onde vai ficar os nossos botões, tá? Nossos botões. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar a mesma largura, Ctrl+C, Ctrl+V, essa largurinha aqui, ó, beleza? Se a gente der um background color, vamos dar um background, tá? Color, eu vou dar aqui um red, um vermelhão pra gente ver. Vamos ver a largura que isso aqui tá ocupando. Ó, olha só, perceba. A largura dele tá aqui. Só que os meus componentes de botões aqui, ó, eles estão como se fosse um text left. Text align left, tá? Então, ok. Então, o que a gente vai fazer com isso aí? Eu vou dar aqui um text align right. Isso garante que ele vai sair da esquerda para a direita, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos aqui. Vamos dar um text. Opa, text align. Text align. Eu vou colocar right, assim, ó. Isso garante que agora o meu texto vai para a direita. Ó, se você for ver, perceba que o meu texto, ó, perceba que meus componentes de botão ele saiu da esquerda, foi para a direita. Tá vendo onde ele tá lá agora? Beleza? Ok, ele foi para a direita, tá bom? Bacana. Então eu vou tirar até essa cor aqui, ó, tá? Eu vou tirar essa cor aqui. Ok. Então, por enquanto, nesse botão, a gente vai fazer apenas isso aí, tá? A gente vai colocar mais coisa quando a gente estiver trabalhando com responsividade, beleza? Vamos agora para o nosso H3 aqui, tá? Que no caso seria o nosso textinho aqui, ó. Se você ver, o meu texto ele tá com serifada aqui, ó. Sans serifada, tá vendo? A gente vai tirar isso aí. Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou dar aqui, ó, um H3, tá? Eu vou dar aqui um tamanho para fonte. Então, fonte size. Eu vou dar um font size aqui. Eu vou colocar 20 pixels. É o tamanho, tá? E vou dar um font. Na verdade, eu não vou fazer isso aqui, pessoal. Por quê? A gente vai trabalhar também aqui com estilo global, tá? Com reset global. Então, esse 20 pixels aqui, ou a fonte, na verdade, eu vou deixar para me aplicar lá no meu reset global, beleza? Então, eu vou dar todo o meu H3, vai ter isso aqui, tá? Espero que eu não me esqueça, tá? Bacana. Então, se a gente for ver isso aqui, bacana. O que a gente vai fazer aqui agora, pessoal? Ó, vamos aqui, quem que a gente falta aqui, tá? Beleza, eu vou dar isso aí mesmo. Aqui no meu input, vamos trabalhar agora com o nosso campo, beleza? Aqui, pessoal, a gente vai usar mais um pouquinho de coisa aqui, tá? Porque isso é bem mais complexo um pouquinho. Então, bacana, vamos lá. Vamos trabalhar aqui com o nosso input, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu já vou dar aqui um font size, beleza? Então, font, tá? Font size,
beleza? Font size eu vou dar aqui de 16 pixels, bacana, 16 pixels. O que eu vou fazer ainda? Eu vou dar um border radius, por quê? Presta atenção. Aqui, ó, eu tenho uma bordinha aqui, ó, tá vendo? Nos cantinhos, direita, esquerda, em cima, embaixo, tá vendo? Ó, eu tenho uma borda. E essa fonte aqui, ó, 16 pixels, essa daqui, ó, beleza? Ok, então vamos lá, vamos trabalhar aqui, beleza? Então eu vou dar um border, beleza? Radius, tá? Eu vou dar aqui vamos dar uns 3 pixels, tá? Bem pouco pequenininho mesmo, beleza? Eu vou dar um color também, um color, beleza? A cor pro meu texto, tá? Então eu vou usar aqui um hexadecimal, tá? 26, 26, 26, tá? É uma corzinha bacana. Ok. O que eu vou fazer aqui ainda? Eu vou dar um outline. Perceba que é o seguinte, ó. Se eu fazer aqui, ó, perceba que ele tá com essa outlinezão aqui esquisito, tá? Então a gente vai tirar ele, essa bordinha aí, tá? Ok. Vamos usar aqui, ó. Vamos colocar border. Vamos tirar essa borda também. Vou colocar border none, tá? Vou colocar um border zero, na verdade. Vou colocar border zero, beleza? Beleza, vou dar um outline, 2 pontos. Vou colocar none, beleza? Isso se garante que eu vou tirar o meu outline aqui, ó. Perceba que acabou, ó, tá vendo? Agora nem parece ser um campo aqui, ó, tá? Mas calma aí, vamos lá, tá? Ok. Eu vou dar um padding aqui, ó. Perceba o seguinte, eu tenho uma aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó. Tá vendo que eu tenho aqui, ó, da direita, beleza? Pra esquerda e de cima pra baixo. Eu tenho uma distância, eu tenho um padding, beleza? Então vamos setar esse padding. Então vamos fazer o seguinte, ó. Um padding, esse ponto. Padding, faltou o G aqui, 2 pontos. O que eu vou fazer? Em cima e embaixo, beleza? Quando eu faço dessa primeira forma aqui, ó. Em cima e embaixo eu vou dar 11 pixels, beleza? 11 pixels. Direita e esquerda eu vou dar, deixa eu ver aqui, eu vou dar 33 pixels. 33 pixels, beleza? Ok, bacana. Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou dar a cor eu já coloquei, tá? Então eu vou dar um cursor, beleza? Então um cursor. Tá? Não vou colocar pointer, eu vou colocar text. Na verdade, isso aqui nem precisa, não, mas só pra ficar um negócio bem interessante aqui, tá? Eu vou dar um text align, tá? Eu vou dar um text align, beleza? Align, eu vou dar um left, beleza? Left, tá? Vou dar um text align left. Vamos ver isso aqui. Bacana. Agora vamos dar também uma cor, tá, pessoal? Pra gente poder ver melhor isso aqui. Deixa eu ir pra baixo, assim. Beleza. Text align, beleza. Eu vou dar uma largura, tá, pessoal? Aqui eu vou dar uma largura. Então eu vou colocar width, quebrar pra baixo, tá? Então width, desse ponto eu vou dar 200 pixels, tá? Eu acho que vai ficar uma largura bem interessante, tá? E vou dar um background, beleza? Background color, tá? Eu vou usar o background color mesmo. Eu vou usar aqui, ó, um hexadecimal. Opa, eu vou usar um hexadecimal, tá? Eu vou dar 92, tá? 92, 90, aí 90 e vou colocar um A, beleza? É uma corzinha meio que cinza. Vamos ver isso aqui. E se você ver, ó, perceba que eu tenho aqui, ó, tá vendo? Essa corzinha aqui, tá vendo, ó? Esse fundozinho aí, tá? Dessa cor aí, beleza? Beleza, pessoal? Outra coisa interessante que a gente vai usar aqui a gente vai usar aqui o pseudo elemento aqui, tá? Eu acho que é o pseudo elemento aqui, tá? O que é que a gente vai fazer? Eu vou usar aqui, quando eu passar a mão, perceba o seguinte, ó, aqui é no projeto aqui, ó. Na verdade, isso aqui, eu não vou nem fazer isso aqui não, pessoal. Eu tô achando, deixa eu puxar um zoom aqui um pouquinho. Eu vou dar só mais um pouquinho dessa largura aqui. Eu vou dar um de 220 pixels. Então, 220 pixels. Eu tô achando ele muito, dá uma largura mais legal. Ok, bacana. Eu vou dar também aqui, ó, um fonte, deixa eu procurar aqui, ó, um text align. Vou dar um fonte traço weight, tá? Eu vou dar um 300, tá? 300. Ele vai ficar meio que fininho, beleza? Se a gente for ver, eu tenho aqui, ó, tá? Bacana. Ok. Então, pessoal, é isso aqui, tá? Isso aqui para o nosso input, beleza? Agora, a gente tem os nossos botões, tá? Então, tem o sign button e o resist button, beleza? Então, como é que a gente vai fazer com isso aqui? Vamos lá. Esse botão, ele tem uma corzinha azul, beleza? Então já vamos fazer isso aqui. Eu vou dar uma largura para ele logo aqui. Eu vou dar um width, beleza? Ok. Width, eu vou dar uma largura de 76 pixels. 76 pixels, é um tamanho fixo, beleza? Eu vou dar um padding, beleza? Eu vou dar um padding 0, eu não quero padding interno nele, tá bom? Vou dar um border radius, beleza? Border radius, eu vou dar aqui
8 pixels. Ele é bem que meio que arredondado, tá? Esse botãozinho. Bacana? Ok. E vou dar um border 0. Eu não quero border no meu botão, tá? Bacana. Border 0. Eu vou dar também um outline none. Eu não quero... ali o meu botão mostra ali aquele efeito quando a gente passar o mouse. Color, beleza? Eu vou dar aqui uma cor branca, tá? Meu botão, essa corzinha aqui, branca, beleza? E vou dar também um margin right, beleza? Então, o margin right é a distância que eu vou descolar o meu botão um do outro aqui, ó. No caso, a distância daqui pra cá, ó, tá? Então, eu vou descolar o meu botão, o meu primeiro botão do segundo botão. Então, margin right, beleza? Então, right. Eu vou dar aqui uma distância do meu right de 6 pixels. 6 pixels. Perceba, vamos ver isso aqui. Ó, perceba que ele descolou, tá vendo aqui, ó? Ele descolou, tá? Então, bacana. Ele descolou. O que eu vou fazer aqui ainda? Eu vou dar um background. Então, background. Color, eu vou colocar essa cor, uma cor azul. Essa cor, tá? Então, hashtag essa cor. Bacana, um azul aqui bem interessante, beleza? E vou dar um cursor pointer, por que não um botão? Então, cursor, beleza? Pointer, beleza? Isso significa que é algo clicável, beleza? Bacana. Vamos ver isso aqui, pessoal? Ó, perceba que eu tenho meus botões. Só que perceba que esse botão, segundo botão aqui, ó, ele pegou a mesma cor. E ele não é essa cor, tá vendo? Ele é uma corzinha mais transparente. O que é que tá acontecendo? Aí a gente vai estilizar agora o nosso próximo botão. Então, ele está estendendo. Por que ele pegou essa cor? Porque esse segundo botão ele está estendendo, ele está recebendo todas as propriedades desse primeiro botão, Sign in Button. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Aqui eu vou alterar algumas propriedades do meu próximo botão, que no caso é o meu botão, na verdade, cadastrar. Beleza? Só que antes disso, eu vou colocar aqui, ó, porque se você prestar atenção, quando eu passo a mão no meu botão, aqui, ó, ele tem uma diferença de cor, tá vendo? Ó? Então, é isso que a gente vai fazer. Tá? Então, quando eu passar aqui, ó, a mão nesse aqui, ó, ele vai mudar a cor, ambos os dois, tá? No momento ele não tá acontecendo isso. Então vamos fazer aqui ainda, eu vou fazer o seguinte, ó, vou colocar um E comercial, 2 pontos e vou colocar hover, beleza? Isso se garante que quando eu passar a mão, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu background color, beleza? Vou só não copiar aqui. Simplesmente eu vou aqui, ó, alterar essa cor aqui, ó, eu vou colocar ela mais, vou colocar ela mais fraca, tá? Bacana, eu vou colocar ela mais fraquinha um pouco. Mais ou menos assim. Eu acho que assim tá bom. Ok. Se eu for ver isso aqui, ao eu passar a mão, ó, perceba aqui, ó, ficou mais, tá vendo, ó? Ó, tá mudando, né? Deixa eu ver o que aconteceu, que eu cursor pointer, bacana. Margin right, eu apaguei sem querer aqui. A margin right, beleza. Deixa eu colocar aqui. Margin right. Colocar 2.6 pixels. Aqui eu tinha apagado, tá, pessoal? Eu fui dar um Ctrl S aqui pra salvar e terminei apagando. Bacana. Então, quando eu passar a mão, ó, perceba, ok. Ele muda de cor. Agora, o nosso próprio botão aqui, ele vai estender todas as propriedades. Só que a gente vai alterar o quê? A cor. Então, vamos dar um background color. Opa. Vamos dar um background color, beleza? Então, background, beleza? Background color, beleza? O que eu vou fazer aqui? Esse background color ele vai ter uma cor transparente, beleza? Então, transparente. Por que transparente? Perceba que no meu aqui, ó, no nosso aqui, ó, esse botão é transparente, tá? Então, ficou, inclusive ele sumiu, ó. Só que como ele tá herdando a propriedade aqui, ó, do outro, quando eu passo o hover ele mostra. Só que eu não vou querer isso aqui não, tá? Bacana. Então, transparente. Eu coloquei meu botão transparente. E a cor, agora sim eu vou mudar a cor do meu botão, porque a cor dele não é branca, tá? Então, color, beleza? A cor, essa cor, tá? Um hexadecimal, beleza? Essa corzinha aqui, ó, tá? Tá? É a cor do meu texto. É aqui a cor azul, beleza? E a largura, eu vou dar uma largura para esse botão. Então, width, opa, vou dar 120 pixels. Eita, 120 pixels, bacana. É a largura desse meu botão, tá? Então vamos ver isso aqui. Perceba aqui, ó, agora ele é mais largo, tá? É porque nesse caso aqui a gente não vê porque ele tá com essa cor. E quando eu passar a mão ele muda, tá? Ó, a cor do meu texto tá certo, beleza? Ó, a cor do meu texto tá certo, ó, tá vendo, ó? Só que eu preciso colocar mais algumas coisinhas. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse hover aqui, ó. Copiar ele, beleza? Aqui. Opa, aqui não. É aqui, ó. Aqui. Dentro do meu segundo botão de registrar. Eu vou dar
o que eu vou fazer com ele? Quando eu passar a mão, tá? Então, quando eu passar a mão, eu quero ele também transparente, beleza? Eu não quero que ele herda o hover, que no caso é essa cor aqui, ó, tá? Então eu vou dar um transparente, beleza? Pronto. Com eu fazer isso aqui, vamos ver se isso aqui tá funcionando, ó. Então, tá vendo, ó? Então, simplesmente, ó, beleza? Ele não, ó, isso aqui muda, ó. Só que isso aqui, ó, não herda mais essa propriedade aí, beleza? Ok. Aí, eu vou fazer, pessoal, também o seguinte, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui ainda, no meu size button, eu vou dar um font weight, tá? Então, eu vou dar um font traço weight, tá? Eu vou dar bold, tá? Ó, bold, beleza? Bold. Bacana, então vamos ver isso aqui. Então, ele tá bold. Só que, quando eu passo a mão, ó, tá vendo? Ó, ele não muda a cor. Sendo que isso aqui muda. Quando eu passo, ele dá uma, tá? Uma fracadazinha na cor. Então, eu vou fazer ainda aqui, ó, nesse meu botão aqui, ó, resist button, tá? No meu resist button, ainda aqui no meu hover, então color, beleza? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa cor aqui, ó, tá vendo, ó? Então, eu vou pegar essa cor, beleza? Vou dar uma hexadecimal, tá? O que eu vou fazer? Eu vou colocar ela mais fraca, tá? Ó, quando eu passar a mão, ela vai ficar fraca um pouquinho, tá? Então, vamos ver se isso aqui está funcionando, ó. Ó, tá vendo, ó? Eu tô passando, ele tá ficando bem fraquinho, é porque não dá pra você ver, mas ele tá, ó, tá vendo, ó? Ele tá ficando, ó, fraquinho, tá? Então, você vê que deu pra entender, tá? O que a gente tem aqui ainda? Agora a gente tem o nosso text button. Na verdade, pessoal, nem precisa eu fazer isso aqui, ó. Por quê? Ó, deixa eu ver. Porque isso aqui, ele vai ser aplicado no meu texto, beleza? Porque aqui dentro, igualmente no font weight, eu vou tirar esse bold também aqui, ó. Por quê? Essas propriedades, elas são responsáveis no P, no caso do P aqui, ó, no text button, que é o texto que fica dentro do botão. Então, por isso, eu já vou até aplicar aqui, ó, ela aí, beleza? Essa cor, tá? Quando eu passar na verdade, quando eu passar o hover, beleza? Tá? Então, já vou até aqui, ó, fazer o seguinte, eu vou pegar esse hover aqui, ó, beleza? Vou pegar esse hover, eu vou colar ele aqui dentro, tá? E aqui vai ser só a cor, então, background color, ele vai pegar esse azul aqui, ó, beleza? Eu vou pegar esse azul, tá? Bacana. Vou pegar ele aqui, joga ele aqui, tá? E vou colocar ele mais fraco um pouquinho, tá? Então, quando eu passar a mão, ele vai ficar essa cor. Tá? Na verdade, os dois. Vai aplicar nos dois, né? Na verdade, eu não quero, não, né? Na verdade, eu não vou querer. Na verdade, essa cor eu vou aplicar, tá, pessoal? Eu vou aplicar aqui mesmo, ó. Aqui, tá? Então, eu não vou aplicar aqui, não, tá? Aqui, o que é que eu vou fazer? Nesse text button aqui, simplesmente eu vou dar um font weight, beleza? Então, como eu falei, então font weight, eu vou colocar aqui um bold, beleza? Ela vai ficar uma fonte mais com peso, beleza? O peso da fonte, tá? E a cor, color, beleza? A cor, ela é branca. Então, por isso, lá no meu botão aqui ainda, deixa eu voltar aqui, ó, no meu sign in button, a cor eu vou até tirar, porque essa cor ela tá sendo aplicada no parágrafo, tá? Então aqui não vai fazer sentido aqui, beleza? Então, pessoal, isso são detalhes que dá pra você entender, tá? Isso aqui é até bom acontecer isso. Entrar, beleza, ok. O que aconteceu que o meu botão não tá aparecendo? Resist button. Color transparente. Pessoal, tem um errinho aqui, porque é o seguinte. Essa cor aqui, ó, como eu falei pra você, essa daqui, ó, tá? Ela vai pegar, não é no meu resist button aqui, ó. Por quê? Eu tenho o text resist button, que é um parágrafo, beleza? Que tá, na verdade, esse text parágrafo tá rodando esse parágrafo aqui, ó, tá? Então, eu sei que ficou confuso um pouquinho pra você, né? Mas, o que é que acontece aqui? Nesse caso, como é um parágrafo, um texto, beleza? Um parágrafo que eu tô usando aqui, ó, beleza? Dentro do meu componente de botão. Então, eu criei, porque como tem essa diferença, tá? Então, como o meu botão, o resist button, tá? Na verdade, o resist button não. Aqui, ó, o meu sign button, tá? Ele tem uma diferença nas propriedades, tá? Inclusive na cor, quando eu passo a mão, o hover, beleza? Do resist button, beleza? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, essa text resist button vai receber o quê? Aquele hover que eu falei pra você. Lembra que eu falei pra você? Então, eu vou jogar ele aqui, ó, beleza? A cor dele normal é essa cor azul, tá? Então, eu vou até apagar aqui, ó. Beleza. Vou apagar aqui, tá? Vou deixar assim, tá? Bacana. Então, esse text resist button, ele recebe um parágrafo. Esse parágrafo, a cor dele é azul,
tá? Beleza, a cor dele é azul. Só que quando eu passo a mão, essa cor vai ficar mais fraca um pouquinho, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui, assim. Agora sim, tá? Então esse text button é o texto desse botão primário aqui, ó, principal, tá? Já esse text resist button é o estilo, o parágrafo do meu botão registrar, tá? Então, ó, agora quando eu passo a mão, ó, tá vendo ó, que ele ficou fraquinho? Ó, ficou fraquinho, ó. E esse aqui tem o estilo dele e esse aqui tem o estilo dele. Ambos, esse aqui herda algumas propriedades desse aqui, tá? Ó, então, como você viu aí, tá? Bacana. Então, com isso, a gente acabou de terminar, beleza? Essa parte. Olha só que incrível. Então, a gente criou, usando style de component, a gente criou nossos componentes de estilo. Olha só que doideira isso aqui, pessoal. Olha só como fica algo maravilhoso. Criou nossos componentes de estilo, tá? Bacana. E chamamos esses componentes, tá? Aqui dentro do nosso componente header. Sem a necessidade de usar div class, tá vendo que não tem nenhuma div aqui, ó, tá? Essas div que a gente fosse usar aqui, tá sendo usado nos componentes, tá? Então, o Style Component, ele trabalha todo nessa questão de cuidado com o nosso código, beleza? Então, semântica, isso é bem interessante, pessoal, tá bom? Então, ó, com isso, a gente tem o nosso projetinho. Só tem uma coisa aqui, tá, pessoal? Aqui no meu text logo, eu vou dar uma fonte aqui pra me ver uma coisa de 30 pixels. Pra me ver uma coisa, assim, vai... Ah, tá. Deixa eu diminuir, tá certo. Eu vou colocar só 20 mesmo. Então, 20 pixels, tá? Bacana. Agora aqui, pessoal, por último aqui, a gente tem uma coisa a fazer. Que é o seguinte. Eu preciso... Aqui, ó, vamos já fazer isso aqui, tá? Pra gente não esquecer, tá? Beleza. Vamos aqui, ó, vamos deixar nosso componente. Vamos aqui em src, criar uma new folder e vamos colocar global, beleza? Styles. Ou melhor, vamos colocar aqui, ó, theme, assim, ó, beleza? Ok, theme. Aqui dentro vamos colocar um arquivo, vamos colocar index.jsx, tá? Bacana. Dentro desse index.jsx, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um import, tá? Styled. Opa, na verdade aqui não, assim não. Vamos colocar assim, ó, import, create global style, beleza? Do styled component, tá? E o que a gente vai fazer? Aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, export default, porque a gente vai importar isso aqui, tá? Export default, tá? Create global style, tá? Beleza. Aí o que a gente faz aqui, ó? Aqui dentro desse global style, a gente cria o nosso asterisco, que a gente vai dar um reset, tá? Global. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Mergem, tá? Dos pontos. Vou colocar 0, beleza? E vou colocar aqui também um padding, beleza? Opa. Um padding 0. Vamos resetar a espessura da nossa caixa, tá? Então, box, tá? Sizing. Vamos colocar border. Vamos colocar box. Border box. Então, o que a gente precisa fazer, pessoal? Vamos aqui ó, no nosso header, aqui, ó. E vamos chamar, beleza? Vamos fazer o seguinte, ó. Esse estilo global. Então, import, tá? Global style, tá? Global styles de from ponto barra theme, tá? Que é onde a gente criou o nosso arquivo, tá? Então, ponto barra, tá? Theme, beleza? E barra, nem precisa. Na verdade, só isso aqui já é o suficiente, tá? Bacana. Agora, como que a gente usa? Aqui embaixo, ó, lá nos nossos componentes aqui embaixo, eu gosto de usar aqui, ó, bem no final aqui, ó. Vamos usar dentro do nave aqui, ó. Vamos colocar global, tá? Styles. Pronto, assim. Vamos ver se isso aqui a gente tem alguma diferença aqui. Perceba que colou, pessoal, ó. Olha só o que aconteceu, tá? Então, aconteceu alguns errinhos aqui, só que depois a gente vai rever isso aqui, tá? Então, na próxima aula, a gente vai resolver esse problema aqui. Eu vou explicar pra você o que aconteceu aqui, tá? Então, na próxima aula, a gente vai resolver esse probleminha aqui, beleza? Então, eu espero, pessoal, que você tenha gostado aqui, tá? Como essa aula ficou muito grande, deu um probleminha aqui, eu vou na próxima aula, falar pra você o que aconteceu aqui, tá? Pra gente resolver isso aqui, tá bom, pessoal? Então, até a próxima. Valeu!